Eu sou a professora doutora Marcele Salles, então eu venho trabalhando com diferentes tipos de vírus, né, no sentido de saúde única. Então, tem linha de pesquisa em vírus veterinários, né, já trabalhei muito tempo com virologia ambiental e isolamento de vírus em amostras biológicas de pacientes, né? A minha principal pergunta, especificamente no LIST, é como a resposta imune se dá frente à infecção por esses diferentes vírus. A gente tenta entender diferentes facetas da imunopatogênese desses vírus, né? Como conversa com a resposta imunológica do indivíduo. Meu nome é Marina, eu sou mestranda pelo Programa de Medicina Tropical e Saúde Pública da UFG. A minha pesquisa envolve investigar a relação de uma família de receptores do sistema imune, chamada família TREM, com o envelhecimento. A gente busca fazer uma revisão sistemática para analisar as evidências científicas que tem sobre essa relação e uma revisão bibliométrica para mapear a produção científica sobre esse tema. Olá, meu nome é Amanda Matos, sou pós-doutoranda aqui no LISH, trabalhando com o desenvolvimento de vacinas de forma primária e também estudando a resposta imune a diferentes vírus, como rotavírus, dengue e zika. Olá, eu sou Amanda Beatriz Silva Alencar, sou doutoranda no LISH e a minha linha de pesquisa ela envolve a investigação dos receptores da família TREM, principalmente TREM1 e TLT1, no estudo da fisiopatologia e o microambiente vascular na infecção por dengue. Meus pais dizem que eu sou cientista desde pequena, né? Então, essa resposta de é assim porque nunca me contentou, né? Eu sempre queria saber o porquê das coisas, sempre fui muito curiosa e eu acho que é isso que eu trouxe da minha infância, né? A curiosidade e a busca das respostas. Eu sempre fui apaixonada pela ciência, pela ideia de descobrir alguma coisa nova, de ajudar as pessoas com algum conhecimento, com a descoberta de algo científico. Isso foi o que me motivou a seguir essa carreira. O que me motivou a seguir a carreira científica foi principalmente a oportunidade de criar algo que poderia gerar um impacto substancial na sociedade, principalmente se tratando de biotecnologia, que é a minha área de formação. É uma área que te permite criar produtos e processos inovadores, como, por exemplo, vacinas, medicamentos complexos. Então, essa vontade de deixar minha marca no mundo, de criar algo que desse um impacto muito importante na sociedade, foi o que me motivou a seguir a carreira da ciência. O que me motivou a seguir na carreira da pesquisa foram os meus pais. Minha mãe é uma mulher forte, trabalhadora e que nunca cansou de estudar. O meu pai, da mesma forma, é um excelente profissional e um excelente pai, assim como também a minha mãe é uma excelente mãe. Eles sempre foram os meus maiores incentivadores, eles sempre mostraram compromisso naquilo que eles estavam fazendo para com a comunidade. Então, eles me ensinaram responsabilidade, amar o que eu faço e também compromisso com as pessoas. Isso fez com que me inspirasse e quando eu cheguei na graduação, eu vi como a minha profissão poderia trazer um impacto grande para a sociedade. Nós, dentro da academia, dentro desses muros da instituição, precisamos pensar que o que nós fazemos aqui dentro precisa gerar um retorno para a comunidade. Eles precisam ter conhecimento daquilo que nós fazemos, daquilo que nós investigamos, e aquilo que nós estudamos precisa trazer um benefício comum para eles. Então, eu sou a defensora, o conhecimento ele precisa sair além dos muros das instituições. Nesse sentido, eu acredito que eu tenha sido sortuda de não ter passado por situações extremamente críticas, nem nada do tipo de abuso moral, sexual, nem nada desse sentido. Mas eu acredito que ainda exista, às vezes de maneira velada, essa noção de que mulheres são muito emocionais, que não são tão capazes quanto os homens para desenvolver projetos complexos e extremamente racionais, como os associados ao desenvolvimento de pesquisas. Então, eu acho que as coisas estão mudando, mas ainda falta um caminho bem longe para a gente chegar no processo de igualdade total entre os sexos. Eu acho que as mulheres na ciência têm muita dificuldade de ocupar cargos de liderança, apesar das mulheres serem maioria na pós-graduação e terem títulos de pós-graduação, elas ainda não são a maioria em cargos de liderança como docentes da pós-graduação, professores, pesquisadores sêniores. Eu acho que a dupla jornada é uma questão que influencia muito também, quando ela, além de ter que fazer todo o processo da carreira científica, buscar melhorar na sua carreira,
ainda tem que trabalhar em casa com as tarefas domésticas, tem que cuidar de filhos, que é uma questão que ainda cai muito sobre a mulher, principalmente. E na minha experiência, o que eu posso dizer passa por muitas dúvidas, né? As pessoas duvidam muito da nossa capacidade, se a gente merece estar ali, se a gente tem competência para estar ali no local que a gente está. O desafio das mulheres na ciência, ele envolve não somente o contexto atual, ele tem todo um aparato histórico que envolve mulheres que foram silenciadas, mulheres que foram questionadas quanto à sua capacidade cognitiva, à sua profissão e ao seu desenvolvimento na pesquisa. Todas essas mulheres que correram, que lutaram, que plantaram sementes ali no início de luta e de resistência, elas possibilitaram que hoje nós tivéssemos portas abertas para que mais mulheres e mais pesquisadoras estivessem dentro das instituições, desenvolvendo com amor aquilo que elas tanto questionam, tanto amam, e também trazendo benefício para a sociedade. A impressão que nós temos, né, nós mulheres, é que nós temos que provar 2 vezes mais, no mínimo, o nosso valor para que a gente seja validada. Isso não é um cenário brasileiro, né? Eu já tive a oportunidade de estudar fora em 2 locais diferentes e esse padrão ele se repete. Apesar de nós termos grande maioria de alunas, né, falando especificamente das áreas biológicas e médicas, em posições de liderança na ciência, ainda é muito mais comum a gente ver homens nesses cargos. E aí, se você for levar a realidade da mãe, né, então a gente tem muito mais demanda, as demandas invisíveis, a saúde mental, síndrome de impostora, da gente achar que a gente não está se dedicando bem ao filho. Então, são muitas questões que até abalam a nossa saúde mental e que fazem que a gente não tenha o igual tempo ou disponibilidade que os homens que simplesmente acordam, se vestem e vão trabalhar. O que faz eu continuar é o fato de que eu posso ajudar pessoas com a minha pesquisa ou de qualquer outra forma, que eu posso mudar a vida de pessoas e posso ajudar na qualidade de vida delas. Apesar de ser uma área bastante desafiadora, o que me motiva a continuar fazendo ciência é a gratificação de você realmente estar desenvolvendo algo que possa impactar de maneira muito importante milhares de vidas e também a esperança de que o que a gente tem feito atualmente possa inspirar outras mulheres que hoje estão aí como crianças ainda pensando no futuro para seguir nessa área também. O que me faz continuar é essa capacidade de questionar, esse compromisso com a comunidade, essa inspiração por mulheres como a minha mãe e até mesmo as minhas companheiras de laboratório que continuam mesmo com todos os desafios. O que me faz continuar é acreditar que aquilo que eu desenvolvo aqui dentro, no laboratório, as perguntas que nós levantamos, as hipóteses que nós levantamos, as pesquisas que nós desenvolvemos, elas podem alcançar muitas pessoas dentro da comunidade. Esse conhecimento que pode ir além desses muros faz com que eu continue. Talvez o fato de eu continuar curiosa até hoje. Você sabe que você é cientista quando você fica radiante quando um experimento que nunca funcionou, quando ele funciona. Isso preenche toda a sua semana de tristeza, né? Você sabe quando você é cientista, quando você acaba a graduação e escolhe ir para um mestrado. E você se mantém e vai para um doutorado, e depois você vai para o pós-doutorado. Dificilmente você vai se manter tantos anos, né, na área acadêmica sem que isso te preencha, né? Porque financeiramente a gente sabe que o retorno não vem. Mas o prazer, a satisfação pessoal, ela é muito grande. E eu acho que é basicamente isso. A gente fica feliz quando você dá uma boa aula e o aluno se sente tocado pelo que você falou, quando o aluno vem desabafar com você porque gostou da sua forma, né? Então, essa é uma forma de valorização que o financeiro não te dá. Então, é isso que me motiva diariamente, é a possível diferença que eu possa vir a fazer na vida de alguém. É aquele velho clichê, não desista. Vão ter muitas dificuldades, vão ter muitos desafios, só que você sempre tem que ter em mente os seus objetivos. E quando você tem isso claro, você não desista por nada. Bom, para as meninas que estão aí cogitando a possibilidade de entrar na carreira científica, o meu conselho seria que vocês acreditem no seu potencial, que essa é sim uma área para as mulheres, que nós estamos aí todo dia fazendo milhares de coisas maravilhosas e importantes. Também que ninguém tem o direito de dizer onde vocês podem ou não estar. E a ciência é sim para as mulheres. Eu acho que as
mulheres, né, que querem se manter nessa vida da ciência, elas precisam ver o que as motiva. Uma bolsa não é o suficiente, porque às vezes você vai gastar todo esse valor em ansiolítico, né? Então você tem que buscar algo que eu quero muito entender esse processo, ou desse vírus, ou de qualquer outra coisa. Você tem que estar intimamente relacionado com o seu projeto, para que isso te faça levantar da cama e seguir a sua vida, né? Se eu fosse dizer um superpoder, a curiosidade é o nosso maior superpoder, porque a curiosidade muitas vezes te faz ir além do que era aquilo proposto, né? Então, quando você chega, professora, eu vi um artigo, não era o combinado entre nós, mas você tem a curiosidade naquele tema, você foi além e você quer trazer isso. Tenha propriedade sobre o seu projeto, não siga apenas uma orientação. Coloque o seu coração naquela sua pesquisa, né? Porque às vezes todos nós temos saberes diferentes e às vezes o seu saber complemento do seu orientador, da sua orientadora. Então, eu acho que diálogo, quando você não estiver se sentindo confortável, dialogar, né? Não deixar para o final, na hora de qualificar, na hora de defender. Né? Eu acho que a gente precisa ter um canal aberto com a nossa liderança e que a gente se sinta bem onde a gente está, né? Porque é para isso que a gente vive. O financeiro, na área da ciência, e não estou falando só de Brasil de novo, né? Não vem. Então, a gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz, porque senão não tem sentido nenhum. A mensagem que eu quero deixar hoje para as meninas e mulheres que sonham em fazer ciência é que continuem, confiem e acreditem no potencial de vocês. Acreditem que vocês conseguem, acreditem que vocês têm lugar aqui dentro também e que vocês se inspirem. Hoje eu deixo um recado para aquelas que já estão dentro das instituições, para as pesquisadoras que já estão em posição de liderança, para nós que estamos gravando esse vídeo aqui. Continue inspirando pessoas, continue mostrando a força da mulher, continue lutando e compartilhando o conhecimento que vocês têm. Não deixe que esse conhecimento morra aqui ou até mesmo no artigo científico. Faça com que as suas palavras e as nossas palavras elas se tornem palatáveis para muitas meninas e mulheres na ciência. Que vocês sejam inspiradoras, assim como nós já nos inspiramos em alguém.